Muito bom dia, todas e todos. Vamos começar o webinar. O webinar de hoje é sobre o avanço da interoperabilidade no setor de proteção social. Bem-vindos a todos de todas as partes do mundo. A agenda de hoje, primeiramente, vamos ter uma introdução ao DCI e uma apresentação dos palestrantes. Logo, vamos ter as apresentações de países. Primeiro da Turquia, depois da África do Sul. Depois vamos ter uma discussão de painel e, ao final, vamos ter perguntas e respostas com a audiência e o encerramento do webinar. Há algumas regras. Pedimos, por favor, que coloquem as perguntas na caixa de Q&A, não no chat, para nós podermos gerir as perguntas dessa mesma fonte. Se tiverem algum comentário ou fontes que gostariam de compartilhar, façam, por favor. Temos interpretação simultânea disponível. Você pode escolher a língua. Na barra do país, temos interpretação ao francês, espanhol, português e inglês. A presente sessão vai ser gravada. Então, vamos precisar do seu consentimento quando você acessar a sua câmera durante o webinar. Rapidamente, vamos falar do que é a iniciativa de convergência digital. Essa iniciativa é um grupo de trabalho, parte do Grupo de Proteção Social 2030, que foi lançado em 2021. O objetivo é apoiar a transformação digital dos sistemas de proteção social globalmente. A presente iniciativa é financiada pela União Europeia e a cooperação alemã. É implementado por 5 parceiros, diz o Banco Mundial, a Organização Internacional do Trabalho. O que é que a DCI faz? Essencialmente, são 4 pilares de trabalho. Primeiro é o compartilhar conhecimento, onde fazemos diferentes workshops e desenvolvemos produtos para o ensino, em questões de diretrizes, casos de estudos e resumos de aprendizado que podem achar no nosso website. Todos esses eventos são gravados e estão disponibilizados, se estivessem interessados nisso. Segundo pilar é o desenvolvimento de padrões técnicos globais para a cadeia de fornecimento de proteção social. Procuramos oferecer programas de proteção social. Esses padrões são abertos, disponibilizados para que todos possam adotá-los. E damos as boas-vindas a qualquer pessoa que estivesse interessada no desenvolvimento ou a revisão dos padrões. Essa é uma comunidade aberta. O terceiro pilar é que, enquanto tenhamos esses produtos de conhecimento, assim como os padrões, precisam ser usados pelos países para poder conseguir a mudança digital, a transformação digital. Para isso, apoiamos os países financeiramente e com apoio técnico também para se adaptar com esses parceiros. Estamos apoiando 18 países com apoio financeiro, assim como vamos lançar um Help Desk para a transformação digital para mais países. E o quarto pilar, que é aqui um ponto, que é oferecer a capacidade de desenvolver as capacidades para implementar a transformação digital nos setores respectivos. Alguns dos padrões que esperamos para a interoperabilidade temos aqui. É como a gestão de proteção de registro civil, de cadastro civil, interopera com os programas de proteção social. Também
como interage com o cadastro de beneficiários integrados, sistemas de pagamento, de cadastro social, de identificação. São cinco que já estão publicitadas e os sistemas de pagamentos de farms já vão ser proximamente publicadas. Esses comitês são abertos para que, se estivessem interessados, possam fazer parte. O que é esse webinar de falando de interoperability? Essa série foi lançada pela DCI para ter conversas técnicas profundas ao redor dos sistemas de informação de proteção social integrados e interoperáveis, para entender o que é necessário para que os sistemas possam ser interoperáveis. Quais são os desafios que têm achado nesse caminho de interoperabilidade? E para fazer brainstormings para soluções potenciais ao respeito desses desafios. Esse é um pouquinho diferente, porque como os sistemas de proteção social interagem com os sistemas de emprego. Esse é um novo canal de trabalho no desenvolvimento de padrões de interoperabilidade. As gravações dessas sessões anteriores estão disponibilizadas no website, assim como a gravação de cada webinar, se estivessem interessados. Agora vou apresentar os nossos palestrantes. Hoje temos 4 palestrantes, mas eu, como moderadora, vou apresentar, eu vou me apresentar primeiro. Eu sou Anita Mittal. Eu estou liderando a mudança digital desde o princípio do projeto. Eu sou Component Lead. Eu cuido a maior parte das questões técnicas desse projeto. Junto conosco, vamos a ter o Ercan Danzuk, que ele já fez parte de outras sessões de DCI. Ele vai apresentar hoje a interoperabilidade de sistemas com emprego na Turquia. Ele é do Departamento de Sociologia. Ele tem trabalhado nas políticas do alívio da pobreza do Ministério da Turquia por mais de 20 anos. Ele traz muita experiência. Ele fez parte do Ministério do Serviços Sociais e Família e é especialista. Ele se especializou nas ideias de distribuição, pobreza, combate à pobreza, implementações e a implementação de objetivos de desenvolvimento sustentável. A segunda palestrante é da África do Sul, também sobre interoperabilidade vai falar, é a Muipone Shabalala. Ela é a gerente senior, com mais de 10 anos de experiência em tanto áreas públicas como privadas. Ela é especialista em soluções de negócios e lidera grupos de desenvolvimento. Colabora com as partes interessadas, assegura financiações e as soluções escaláveis. Ela contribui à digitalização do SASA, ela já vai explicar o que significa, melhorando o oferecimento de serviços e a eficiência. Após isso, vamos ter nos acompanhando a Josefina Posadas, que é a economista líder da área de emprego do Banco Mundial. Nesse rol, ela é responsável pelo trabalho com diferentes países para desenvolver e implementar políticas e programas para melhorar o acesso ao mercado de trabalho e o sucesso disso, particularmente para as populações mais vulneráveis. Uma publicação recente do World Bank, do Banco Mundial dela, também inclui sistemas de informação.
Também no painel de discussão vamos ter a Luísa Cretescu, que tem mais de 20 anos no setor público, atualmente conselheira no Ministro de Trabalho da România. Ela tem especialização nos serviços sociais e digitalização. Ela monitora e faz relatórios sobre o NLP nos pontos chaves e nas formas de pensões. Ela tem contribuído ao desenvolvimento e implementação de mais de 20 projetos ao redor, ao longo do tempo. Temos um painel muito variado, com muita experiência. Eu vou convidar agora o nosso palestrante da Turquia. A palavra é sua. Muito obrigada pelas suas palavras tão afetuosas. Que bom que a senhora já tenha apresentado aqui o que fazemos. Eu gostaria de agradecer a plataforma da iniciativa DCI por ter nos convidado ao Ministério da Família. Eu acho que é muito bom. É uma parte muito importante para nós compartilhar o conhecimento sobre os nossos problemas e soluções que temos desenvolvido nesta plataforma. Vamos passar aqui. Turquia é um país de renda meia alta. A população é moderada de 85 milhões. É o país número 19 em questão de população. O GDP é de um trilhão. O GDP per capita é de 11.900. E o crescimento do GDP é ao redor do 5%. Mas o, a a taxa de emprego é um pouco mais difícil, é uma questão mais difícil. É só de 49%. Especialmente o problema é para a população feminina, que é ao redor do 32%, só 32%. O número de pessoas no mercado de trabalho é de 35 milhões. E um outro grande problema no mercado de emprego é o aumento da idade, o envelhecimento. Agora, é de 23% a população entre 15 e 24 anos que é empregada. Os maiores de 15 anos é de 66 milhões. O, a, a taxa de desemprego é de 8,2%. O número de desempregados é ao redor de 3 milhões. E uma outra questão importante para o mercado de trabalho da Turquia é o desemprego jovem, que é ao redor do 15%. Nas últimas 2 ou 3 décadas, a Turquia tem desenvolvido um sistema de proteção social. É por isso que a taxa de pobreza tem diminuído em percentagens importantes. Aos princípios dos 2000, a pobreza estava ao redor do 40%, e agora está no 7%, ao redor dos 7%. O mesmo é para a taxa de pobreza relativa. Vemos que as taxas de pobreza estão decrescendo. Como é que conseguimos isso nas últimas 2 décadas? Temos construído um sistema de proteção social, do qual eu vou falar nas próximas slides. Quando você olha para o sistema de proteção social da Turquia,
temos um sistema de duas partes. Numa parte, temos um sistema feito pelo Ministério de Trabalho e Seguridade Social. Esse ministério tem um projeto de Seguridade Social e diferentes programas que abrangem esses dois programas, que é 89% da população. A outra, a outra parte é a assistência social e que abrange a 11% da população. Essa população geralmente estão fora dos programas de proteção social. É por isso que o nosso programa tem um caráter duplo. Numa parte tem a população cadastrada nos grupos de assistência, nos programas de assistência, e no outro, os grupos que são parte dos programas de e outro grupo que não tem seguro de saúde ou seguros de proteção. É por isso que temos criado esses programas para proteger as pessoas. Vamos continuar. Com o Ministério da Família e dos Serviços Sociais, temos o sistema de assistência social. Vemos aqui os órgãos e a estrutura do nosso sistema. Na ponta da pirâmide, temos um fundo que é o implementador, que é responsável, o corpo responsável é o Ministério da Família e de Serviços Sociais e o Diretório Geral de Assistências Sociais, que é o corpo principal no nível central. Também a Turquia tem estabelecido mais de 1.000 escritórios locais para programas de assistência social. Em cada distrito da Turquia. É por isso que regionalmente esse programa abrange todo o território todo da Turquia. Nesse programa, temos cadastrado 21 milhões individuais, 21 milhões de pessoas. 21 milhões de hogares, que são 72 milhões de pessoas. O que temos estabelecido no começo dos anos 2000 é o programa chamado de Sistema de Informação de Assistência Social Abrangente. E isso permitiu atingir todas as pessoas em todas as regiões da Turquia. Esse sistema é muito importante. Permite criar um cadastro, registro social da população mais vulnerável. Próximo slide. O que temos feito com esse sistema, quando foi criado, incluiu distintas instituições e bases de dados, como ISAS, o sistema abrangente. Foram obtidos dados de 29 instituições públicas diferentes e utilizamos 120 serviços baseados na web. Os sistemas de dados foram padronizados, integrados e foram convertidos. Antes era um sistema baseado no papel
e se tornaram sistemas eletrônicos. Como foi mencionado no slide anterior, os programas de assistência social abrangem 21% da população, o 11% da população são pessoas pobres que recebem programas de seguro social, mas também existe 10% da população vulnerável, atingida pelos programas. A ideia não é apenas suportar a população pobre, mas também a população vulnerável. Aqui temos a descrição de como o sistema funciona. Temos a avaliação, a inscrição e o monitoramento e distribuição. Uma pessoa, por exemplo, vem ao nosso escritório, faz o cadastro no sistema online. E quando a pessoa coloca o número de identificação pessoal, o sistema obtém automaticamente os dados de todas as instituições públicas, utilizando dados administrativos. Então, é possível criar um cadastro social da pessoa beneficiária após a obtenção de dados administrativos. Visitamos a casa do beneficiário para verificar que o que foi dito ao solicitar ou fazer essa solicitação, eh, seja verdade, porque o preencher o formulário declara na sua situação socioeconômica, então, na nossa visita, checamos os detalhes, as informações sobre esse lar e os trabalhadores sociais observam as condições sociais desses, lares. Por exemplo, talvez não mencionaram que há pessoas idosas, ou a crianças, talvez não proporcionaram informações ao respeito. E os, assistentes podem identificar esse tipo de informação no no lar. Então, um arquivo é criado para cada casa em função dos dados e do requerente e os dados coletados na visita. Criamos então um sistema que é híbrido, em particular no respeito ao seguro universal. Após a preparação do relatório, o relatório é enviado para o conselho diretivo. O conselho diretivo é composto por funcionários públicos e lideranças locais podem decidir se a CELAR pode solicitar o benefício ou não. Fazemos uma lista de todos os requerentes, criamos essa lista e então o orçamento é alocado, os assistentes sociais são assignados e a CELAR recebe o benefício na sua conta.
Também existe um processo de pagamento. Após o pagamento, recebemos informação sobre que esse pagamento foi feito, se houve algum problema no processamento. No isso, então, podemos fazer monitoramento e acompanhar o processo de pagamento nesse terceiro nível de monitoramento. Próximo slide. Hoje falamos sobre essa relação entre assistência social e emprego. No nosso sistema de assistência social, temos duas partes principais. O objetivo é aumentar a resiliência do seguro e procuramos também criar uma estratégia de saída, porque a ideia é apoiar as pessoas para que elas possam sair da pobreza. Elas ficarem por sempre ali não é factível. No tocante ao aumento à resiliência, temos dois programas principais. E no caso da estratégia de saída, temos o aprimoramento de capacidades, por exemplo, e criação de empregos. No tocante à primeira parte, ao aumento da resiliência, podem ver aqui que existem muitos programas de assistência social, mais de 50 programas que fazem parte do sistema. Há 5 tópicos principais de assistência social, que tem a ver com assistência familiar, de educação, de saúde, de alimentação e moradia, e deficiência e pessoas idosas, e utilizamos esses projetos para suportar as pessoas. Próximo slide. Aqui é possível ver os programas que têm a ver com o reemplaço programas de reemplaço de emprego e aprimoramento de capacidades. O 18% dos beneficiários da assistência social podem trabalhar quando olharmos esses dados. Essa é a população alvo para os programas de substituição de emprego e aprimoramento de capacidades. O que oferecemos são programas que têm a ver com referências. Trabalhamos como uma agência de emprego no desenvolvimento desses programas que fazem parte do Ministério da Família em nível local, centros de apoio familiar e da assistência social. A maioria dos beneficiários do programa são mulheres. Temos atingido 11% dos beneficiários potenciais, e esse 11% faz parte do mercado de trabalho. O 14% desse 11% foi recrutado e tem emprego no mercado de trabalho. O ano 2016 foi muito importante para fortalecer a relação entre assistência social e os programas de emprego. Houve outros programas no passado, mas o governo criou esse ano regulamentações
para apoiar esse tipo de relação entre assistência social e os programas de emprego. O ministério aumentou a colaboração com uma agência de emprego da Turquia. Eu vou tentar resumir o que Iskur fez, a agência de emprego, o que ela faz. Tem 6 responsabilidades principais: realizar pesquisas no mercado de trabalho, desenvolver assistência relacionada com o emprego e assessoria vocacional, serviços de emprego, desenvolver políticas de mercado de trabalho ativa, políticas de mercado de trabalho passivas e o desenvolvimento de projetos. Iscur, em particular, contribui e trabalha com muitas organizações internacionais para apoiar as políticas do mercado de trabalho. Em particular, o ponto 2 tem a ver com os nossos programas de assistência social. Então, o que a agência Escura faz? O que oferece ao sistema de assistência social? Quando definimos os beneficiários que querem obter um emprego, temos alguns recursos e serviços. O que a Escor faz, então? Há alguns programas de treinamento, de formação que são realizados antes da obtenção do emprego. E após a obtenção do emprego, Escor apoia os beneficiários e faz monitoramento a cada 6 meses. Podem ver os detalhes na apresentação, não vou falar sobre eles, mas podem ver que há uma assessoria de trabalho profissional, assistência para a gestão do dinheiro. Há muitos detalhes que fazem parte desses programas. Por que o ano 2016 foi importante? Antes desse ano, se o beneficiário tinha emprego, a assistência social era eliminada, mas o governo mudou essa regulamentação no ano 2016. Se o beneficiário tem um emprego formal, a assistência social continua pelo menos mais um ano. Isso é muito importante. É uma questão muito importante para o nosso sistema de assistência social. Quando oferecemos um emprego ao beneficiário, sabe que se obtém o emprego, não recebe a assistência social. Antes de 2016, em geral, então, rejeitavam as ofertas de trabalho, mas após essa mudança, a quantidade de beneficiários com emprego ou que tinham emprego, aumentou. Criamos também algumas regras, algumas sessões para o programa. Por exemplo,
as atividades relacionadas com o trabalho antes impediam o beneficiário conseguiu o apoio para as pessoas que obtêm um emprego é de 6 meses após conseguir o emprego. Em termos dos custos relacionados com os seguros, os funcionários locais são muito importantes para o monitoramento. Antes e depois de obter o emprego, os escritórios locais da ISCUR são muito importantes para fazer o acompanhamento do processo. Esse apoio a nível local é fundamental. Próximo slide. Esse é o gráfico que descreve tudo o que eu tenho mencionado sobre o mecanismo. Podem ver o gráfico relacionado com tudo o que eu tenho mencionado. Há alguns detalhes que têm a ver com incentivos, os requisitos para ser beneficiários. Todos os beneficiários têm que fazer parte do sistema de assistência social, têm que estar cadastrados no sistema da ISCUR e todos os beneficiários têm que ter algum tipo de critério de elegibilidade para a ISCUR. Próximo slide. Como tenho mencionado, a ISCUR proporciona muitos benefícios para os requerentes. Por exemplo, treinamento vocacional, assessoria, avaliação vocacional e, em particular, a ISCUR, em nível local, faz acompanhamento de todos os beneficiários cadastrados no sistema durante um ano. Nesse processo, há alguns custos para os beneficiários. A ISCUR paga os custos durante esse ano. Quando oferecemos esse apoio, vemos às vezes que às vezes os requerentes não cumprem com os requerimentos, como não aceitam uma referência de trabalho ou não vão à entrevista. É por isso que precisamos criar algumas sessões para isso. É importante, porque assim se oferece e se gera um estímulo para eles. É por isso que temos que puxá-los para ir, para conseguir esse trabalho. Se não aceitam o trabalho, as facilidades e assistência do nosso sistema, podemos revisar e controlar a assistência do mercado laboral com essas secções. Vamos continuar com a próxima slide. A primeira parte é garantida
pela agência de emprego. É um outro programa para reforçar a conexão entre a proteção social e o mercado de emprego. São esses programas de emprego. No nosso Ministério da Família, fazemos os programas de melhorias, que são os dois programas que temos aqui. Sabemos isso? Sabemos que na primeira parte, há algumas pessoas vulneráveis, mas que podem trabalhar. E oferecemos trabalhos para essas pessoas. Nesse programa, geralmente esse rumor é que as pessoas são essas são as pessoas que precisam de um programa de assistência, que não estão procurando trabalho, que já deixaram a força de trabalho, que não têm as qualificações ou as capacidades, que não têm renda nenhuma, que não são capazes de trabalhar. Geralmente, são as mulheres da casa que ficam por fora do sistema de trabalho. E a agência de emprego da Turquia vê que é diferente a implementação do programa para a agência de emprego. É por isso que criamos diferentes programas. Vamos continuar. Para Sodam, é o Centro de Apoio à Família para as Mulheres. E no projeto ADEM de 2011, desde 2011, temos 550 centros na Turquia. Temos alcançado mais de 2,7 milhões de mulheres dessa maneira, que é apontada para as donas de casa. E para o projeto Sodão, há 90 centros sociais de Sodão e temos alcançado a mais de 330 mil mulheres. Essas são as atividades principais do ADEM e Sodão. Oferecemos algumas facilidades básicas, seminários de treinamento, de ensino, algumas atividades culturais, treinamento vocacional e oferecemos treinamento de ao redor de 3 meses. Também tentamos criar uma conexão entre a DEM Sodom e o mercado de trabalho. Depois desse treinamento, algumas pessoas estabelecem cooperativas de mulheres. Há exemplos assim dessa, desse, desse tipo. Não são muitos, mas tentamos puxar para que essas cooperativas sejam mais e que sejam mais as cooperativas que nascem do Adem Sodom. Como eu estava falando anteriormente, esses exemplos precisam ser desenvolvidos para reforçar a conexão entre a assistência social e o sistema de emprego, especialmente
há uma falta de referências para o mercado de trabalho. Há baixas taxas de colocação no trabalho e não há conexão com os programas ISCUR. A sustentabilidade financeira é deficiente e é por isso que precisamos implementar esses exemplos no nível, essas mostras no nível institucional e financeiro. E também não há condições padronizadas. Essa é a minha última parte. Esse é um novo programa que foi criado pelo ISCUR, especialmente quando desenvolvimos o sistema de assistência social. Podemos criar diferentes tipos de, apontar a diferentes tipos de grupos vulneráveis, especialmente. Esse é o terceiro grupo do nosso sistema, e o ISCUR, especialmente, cria esse programa e vemos que alguns critérios de elegibilidade para se beneficiar desse programa. O ISCUR tem identificado ao redor de 100 mil lares no nosso sistema. Em 5 anos, fizemos nos últimos 6 meses, tem atingido 30% dessa população apontada no sistema. E o que fizeram para esse grupo alvo é que se ofereceu conselharia individual, colocação de trabalho, programas vocacionais e outros programas. Temos 3 grandes programas de sistema de apoio aos lares, sistema de ajuste laboral e de colocação laboral. Vamos então para a última slide. Muito obrigado, Anita. Muito obrigada pela essa apresentação tão rica. Eu estou muito impressionada pelo sucesso que é provado na Turquia. Sempre se fala que se você dá um pescado para um homem e vai comer por um dia, se você ensina como pescar, vai comer pela vida inteira. É por isso que é importante ensinar a que se protejam, se façam o trabalho eles mesmos e possam se proteger. Muito obrigado, então, por isso. Mais detalhes estão disponibilizados. Vamos ter mais tarde perguntas com o painel e a audiência. Então, vou convidar para apresentar os sistemas da África do Sul respeito de desemprego e assistência da população. Muito bom, podemos te ouvir, sim. Muito obrigada. Boa tarde a todos aqui, todos e todas. Nessa oportunidade, eu vou compartilhar as experiências da África do Sul. Eu vou apresentar o desenho para a interoperabilidade, que é do setor de proteção social. Eu só quero estabelecer que eu tenho que colocar aqui a apresentação um pouco. Pronto, agora sim. Obrigada.
Agora, da apresentação, como eu falei, vou apresentar a África do Sul. Vamos falar do desenho para a interoperabilidade no setor de proteção social e com referência ao sistema SRD do Covid-19 da África do Sul, o Ministério do Departamento de Assistência Social, a Nokuzola Tolashi e o senhor Temba Mandou. SASA, que é a Agência de Seguridade Social da África do Sul, é uma entidade do Departamento de Desenvolvimento Social estabelecido para administrar assistência social aos cidadãos da África do Sul que são elegíveis. Olhando para ao contexto da África do Sul, dentro do país temos 9 províncias, 257 municipalidades, com uma população de por cima dos 62 milhões e mais de 19 milhões de lares. A metade recebe pelo menos um apoio. O índice de pobreza é de 42 milhões vivendo na pobreza. É uma taxa de desemprego de 32,9%. Olhando para a assistência social, mais de 26 milhões pessoas da África do Sul recebem assistência todos os meses. Nos focando na, na situação de subsídios sociais, oferecemos subsídios sociais normais, que são só administrativos, que é pessoas idosas, pessoas com discapacidades e a criança. Depois temos o o apoio em caso de liberação de apoio social, que é guiado que é uma questão mais financeira, e o último é o Covid-19, que foi apresentado em 2020 como resultado da pandemia do Covid-19 e as restrições do lockdown. Olhando para os números da assistência social, os nossos apoios econômicos são por cima dos 12 milhões dos subsídios que oferecemos, em promédio de 8 a 9 milhões de apoio mensal, porque é um apoio mensal. Olhando para a informação para o sistema de informações de África do Sul, os que estão liderados pelo número são feitos pelo departamento correspondente que define a identidade de todos os africanos do Sul. E mais de 40% não está cadastrada no registro. Olhando para o cadastro social, é uma base de dados que está sendo desenvolvida baixo o DSD de SASA, com o objetivo de colaborar com esses programas de serviço social, que são tanto os do SASA como os do Departamento de Desenvolvimento Social. Desde uma plataforma de pagamentos, também temos um sistema diverso de pagamentos na infraestrutura, no, que é dentro da Associação de Pagamentos da África do Sul. Temos 82% do ecossistema de pagamentos. Dentro da plataforma de sofrimento, é para as pessoas que têm sofrido questões relacionadas com as finanças. Está disponível dentro do Departamento de Desenvolvimento Social e tem que reconsiderar o que aconteceu por SASA e responde de maneira correspondente.
esse sistema é bastante robusto dentro da África. Recolhe informações sobre a renda das pessoas que logo podem reclamar. Temos 41% da nossa população que contribui ao sistema de impostos. Então, a informação está dentro da base de dados. Desde a gestão de seguro social, ainda temos instituições individuais que gerem suas próprias bases de dados. Para o registro de discapacidade, temos várias instituições, múltiplas instituições com essas informações. Desde o cadastro de terra e propriedade, é uma base de dados, passado no escritório de deeds, e depois do cadastro de emprego, de negócios, a base de dados também é dos funcionários oficiais do governo. Para a propriedade de negócios, a comissão de identidade é cadastrado, ainda está basado numa base de dados descentralizada no nível regional. Cada província tem uma pequena massa de pessoas que ainda é um sistema que ainda não é abrangente, que não é um sistema de base de dados centralizado. Agora, vamos ver o sistema para o Covid-19. O que é que estamos resolvendo com esse sistema? No ponto de apresentação do subsídio, 45% da população estava vivendo por baixo da linha de pobreza. E isso é menos de 352 rand por mês. O Covid-19 impactou o desemprego e o baixo emprego para trabalhadores informais. E o emprego informal constituiu 30% do emprego total do país. O foco, então, foi assistir com isso e a pesquisa COVID-19 SA foi desenvolvida para isso. O objetivo foi hum, marcar vários diferentes subsídios. Um também foi feito pela indústria do desporte ou de entretenimento, que é Sportsman Relief Grant. Também tivemos um que se concentrou nos granjeiros, com o objetivo de apoiar esse sector que foi afetado pelo lockdown. Nesse período, no tempo, obviamente, a fome aumentou de 4,3% aos 7,0%. E a assistência da SASSA teve a capacidade, desde o governo, de pré-identificar a todas as pessoas que foram afetadas e tomar a decisão do possível número de pessoas que podíamos esperar que pedissem o subsídio. Em termos do desenvolvimento do subsídio, o confinamento começou em março, em abril foi anunciado o subsídio de alívio social. Foi uma das possibilidades para desenvolver soluções, implementar subsídios para as pessoas mais afetadas. Se observarmos a administração, a gestão do subsídio, houve 4 elementos principais: canais de acesso,
por causa das restrições do confinamento, o cenário dos escritórios desenvolvidos nas distintas províncias e municipalidades não conseguiam operar por causa do confinamento. Portanto, o SASA estabeleceu canais de acesso digital para que fosse possível acessar o serviço e os canais digitais eram compostos pelos canais interativos de WhatsApp, o site web. No ponto de vista de identificação, na África do Sul, o número de identificação é o mais importante nas instituições. Esse número foi utilizado para identificar os beneficiários que solicitavam acessar o subsídio. Também o teste, temos que testar todos os meses se o beneficiário pode qualificar, levando em conta as fontes de renda que tem, para poder estabelecer a interoperabilidade entre o governo e instituições privadas. Por último, a transferência de benefícios para a corte de pessoas que tinham aplicado o canal principal de transferência era a transferência eletrônica de fundos às contas bancárias dos beneficiários. Também o programa introduziu a transferência móvel e também vouchers eletrônicos que funcionavam com lojas locais. Foi importante estabelecer meios físicos de transferência, meios não físicos de transferência para cumprir com as restrições do confinamento. Se observarmos a perspectiva geral do sistema, o canal principal para nós é o site, a aplicação online, a informação mais importante coletada, muito importante para nós, porque isso tem a ver com um sistema de solicitação voluntária. Os beneficiários proporcionam informações básicas, por exemplo, número de identificação, informação pessoal, número de telefone, ah, conta bancária, endereço. Como parte desse registro, há perguntas que permitem o governo avaliar as circunstâncias do indivíduo. Portanto, o benefício se baseia no indivíduo, não na família. A parte de avaliação das informações se utiliza nos dados que são recebidos através dos mecanismos de partilha de dados, as informações que foram proporcionadas pelos beneficiários e através de outros departamentos, através da nossa capacidade de partilha de dados e a nossa capacidade também permite fazer testes de ou avaliação de recursos. Após o beneficiário é avaliado, cliente, o requerente é contactado através de uma mensagem
ou através das informações proporcionadas no site. E essa mensagem indica o resultado da avaliação e a data na qual receberão o pagamento. O que é importante no espaço de pagamento é que os pagamentos sejam bem-sucedidos. É importante verificar que a conta bancária proporcionada pelo cliente pertença ao cliente particular. Não é possível fazer o pagamento para outra pessoa. Isso é aplicado aos pagamentos móveis. Para esse canal de pagamento, também temos que poder relacionar ou vincular esse número de telefone com esse cliente particular. No tocante ao mecanismo de reclamações e monitoramento, temos o departamento de desenvolvimento. Os requerentes podem fazer reclamações para que seja possível indicar por que o resultado não foi bem-sucedido. Talvez é possível identificar através dos dados que temos compartilhado com os parceiros, e então é possível avaliar a situação do beneficiário, avaliar se ainda é necessário proporcionar o subsídio. Isso foi feito com o Banco Mundial. Esse exercício visa mapear se o subsídio de Covid deve ser reavaliado para que o sistema seja incluído, quais são os elementos que a SASA tem que avaliar. Se pensarmos que está disponível no programa e no sistema em comparação como o aprimoramento das capacidades. Portanto, tem que existir uma decisão para avançar e obter um cadastro abrangente. Da perspectiva das políticas, tem que ser uma decisão de políticas para que a assistência social não esteja baseada apenas no indivíduo e que possa incorporar a gestão da família e o modelo de assistência social. É importante ter o suporte do sistema para esse princípio de administração, e também em vermelho podem ver um módulo de gestão de gastos. Isso permite que o governo possa acompanhar o ciclo de vida do requerente e ter uma visão particular de um requerente individual. Essa é a nossa preparação para migrar da administração, da assistência social individual para o módulo de serviços sociais no governo. Se observarmos a nossa tecnologia, se observarmos a nossas aplicações, o sistema foi desenvolvido utilizando o princípio de design de open source. Então não vou falar sobre a pilha de tecnologias, mas apenas que foi incorporado um princípio de open source. No ponto de vista de integração, temos
um sistema baseado em arquivos, temos o protocolo de transferência segura, temos o sistema de IP, MEC e também temos o sistema de mensagens baseado na nuvem. Essa é uma imagem que mostra a nossa infraestrutura e o que é importante dessa imagem é indicar que o nosso sistema tem como host um Open Cloud de Oracle. Isso permite aumentar as nossas capacidades e, no ponto de vista da segurança, nossa infraestrutura nos permite ter uma plataforma segura e infraestrutura que suporte a aplicação. Se observarmos a evolução do sistema, a implementação inicial, a capacidade serão mínimas. O sistema incluía o processo de cadastro, 4 instituições compartilhavam os arquivos e no ponto de vista do pagamento, o único canal de pagamento era a transferência de fundos eletrônica. Em 2021, foram introduzidas capacidades, a API Gateway, expandimos o módulo de pagamento e os canais para incluir dinheiro móvel, outras funções no sistema, por exemplo, cancelamento, reclamações e também um módulo de staff interno que permite que a assistência ao cliente proporcione ajuda necessária e também temos incluído mais bases de dados. Temos Tínhamos 9 bases de dados em 2021 para avaliar a elegibilidade das aplicações recebidas. De 2022 a 2025, foi introduzido o eKYC para transações de alto risco. Temos migrado, introduzido eKYC para todas as transações do sistema. Também temos introduzido serviço de mitigação de riscos para identificar as identidades que foram vítimas de algum tipo de fraude. Todos os números de telefone que foram utilizados e que foram excluídos, ah, os as informações relacionadas com esses números, portanto, são protegidos. Temos incluído também mais bancos para fazer o teste ou avaliação de recursos e no ponto de vista do processo de aplicações, tínhamos 13 milhões e agora avaliamos 17 milhões de solicitações. Em termos das capacidades de interoperabilidade, como foi mencionado antes, com o subsídio SRD 350, não existia outra maneira de geri-lo, mais que através da introdução de dados compartilhados e capacidades no entorno para cumprir com as regulamentações e requisitos legais exigidos pela avaliação mensal, utilizando essas bases de dados específicas para avaliar e estabelecer
os recursos, a renda, entre outros elementos. O importante é que temos expandido a capacidade do sistema SRD e agora é possível aprimorar também a eficiência da nossa administração geral para o subsídio social. E o que temos aprendido no processo? Ao introduzir o subsídio de Covid-19, foi eliminada a necessidade de apresentar documentação, de depender nas informações físicas do cliente, que muitas vezes geravam erros, e também eliminar a necessidade de ter o apoio de escritório. Portanto, a interoperabilidade e o princípio de administração digital têm aprimorado muito nosso trabalho. Eu gostaria de salientar alguns pontos-chave ou conquistas atingidas graças à interoperabilidade. Quando tínhamos bases de dados limitadas, existiam muitos erros de inclusão. Aprovamos 11 milhões de aplicações, por exemplo, mas quando mais bases de dados foram incluídas, foi possível atingir 8 milhões. Nos primeiros 9 meses de implementação, foi possível reduzir o subsídio recebido por filho. Esse é o panorama dos nossos parceiros estratégicos. Muitas dessas informações já foram mencionadas. Se observarmos um mapeamento da troca de dados, bem, não vou falar em detalhes sobre isso. Eu gostaria de salientar que a variável principal é o número de identificação. O canal para compartilhar dados, o mais importante, tem que ser mudado para migrar para o próximo sistema, para o próximo canal. É muito importante ter um canal API em tempo real. Isso leva a desafios como dados incompletos, porque não há função governamental de dados dentro desses arranjos feitos. Então, foi necessário que essa é a questão quando não é centralizado os dados. Vamos ver, então, o emprego e as capacidades dentro do ambiente. Vamos ver as bolhas aqui, que é as oportunidades de emprego e capacidades que já foram estabelecidas pelo compartilhando os dados. Primeiro é compartilhar os dados com o Departamento de Educação Básica. Logo, podemos oferecer os dados para o nosso subsídio de apoio para crianças, para poder apontar essas crianças para que possam migrar para a educação de nível mais alto. Logo passamos com o grupo de Filma e de jovens para poder conectá-lo com o Filma Trust, para conectá-los com o emprego e o empreendedorismo e oportunidades. Também a nossa comunidade, o nosso programa da comunidade oferece os dados para essas pessoas para que possam identificar os delegados que possam depois
ser redirigidos para esse programa web. E só para mencionar aqui, o nosso objetivo foi a capacidade para integrar as bolhas vermelhas, para mencionar só o programa de jovens da África do Sul, SA Youth. Atualmente, é um cadastro individual pelos jovens até agora, e logo essas pessoas podem ser referidas por meio das bases de dados de emprego e as bases de dados de capacidades, e as pessoas que não estão conectar há alguns desafios ainda que não estão bem conectados, mas é bastante progressivo. Se viermos para os desafios que temos na frente, sobre administração geral e interoperabilidade, o primeiro e o terceiro falam sobre inclusão digital e exclusão digital, que é bastante comum nos nossos países, que as pessoas não tenham as ferramentas digitais para ser capazes de se comunicar por meios digitais, pelos canais digitais. Então, se implementarmos soluções, também temos que ser capazes de resolver, de oferecer soluções para esse grupo de clientes. Então, é importante, é a necessidade para a base de dados centralizada na África do Sul. E logo depois podem se assistir. Vou continuar agora, porque já falei disso. Vamos falar dos próximos passos para a interoperabilidade completa dentro da SASA mesma e na África do Sul inteira. Dentro da SASA, é importante nos expandir para a interoperabilidade. Temos trabalhado com o Banco Mundial para ver as recomendações do que deveríamos fazer para avançar para uma estratégia compreensiva que, que, que seja expandida além do API e a adoptar um mecanismo de governança baseado em dados. Baixo o programa da presidência que começou e inclui múltiplas áreas do governo, tanto na área privada e pública, para construir uma governança digital centrada no setor público e nos serviços, que também inclui acesso aos serviços e acesso ao emprego e capacidades, e a troca de data skill oferece uma oportunidade para se conectar com a identidade digital, o SSE, para que assequi, seja mais assequível para que as pessoas mais vulneráveis possam acessar. Isso é da nossa parte. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada. Muito obrigada, Muipone. Excelente, apresentação falando da velocidade para implementar esses programas. Vou convidar então agora a Luísa pelos próximos 10 minutos se fazer parte dessa discussão. Primeiramente, parabéns pelas apresentações, realmente foram muito boas. E o desenho dos sistemas de TI também são muito bons. Eu posso dizer isso porque eu tenho visto alguns desses no meu país. Então, os diferentes tipos de sistemas de TI são muito interessantes. O desenho parece muito bom. Para Ercan, da Turquia, eu tenho uma pergunta. Quão fácil foi receber as informações das 29 instituições? Essa é uma pergunta porque temos 18 instituições e não foi fácil para nós na nossa plataforma. Ercan?
Eu tenho que dizer que, ao princípio, desde os 80 para os 90, Turquia completou um processo de infraestrutura de informações, tanto do setor das instituições públicas como privadas. Já tínhamos uma infraestrutura informativa. O que criamos depois de ter criado esse sistema das informações, criamos uns protocolos sobre as diferenças nas bases de dados, na troca de bases de dados, sim. De outra maneira, não é possível, porque as nossas infraestruturas têm diferentes tipos de bases de dados, que é difícil, para fazer mais fácil combiná-los. Foi adaptado e melhorado o mecanismo de troca para cada instituição. Assim, é como tivemos a capacidade de conectar as 29 instituições e mais de 100 bases de dados. Uma grande integração. Mas foram 9 anos para fazer isso. 9 anos desde o princípio, sim. Para os nossos protocolos, certas instituições também se demorou muito. Também, depois de assiná-las, foi muito difícil permitir essa troca de dados, porque eu não queremos o próximo mês, temos algum tipo de medo de oferecer os dados, mas precisamos disso, porque temos os projetos que são baseados nisso, nos dados, os 18 instituições, o Ministério de Saúde, de Educação, e as inspeções que precisamos muito para desenvolver as plataformas de TI, sem ela, isso é impossível. Então, muito obrigada pela sua resposta. Eu tenho algumas perguntas para a África do Sul, que já tenho preparadas aqui. A primeira pergunta é sobre a lei. A renda que são iniciadas na interoperabilidade e o apoio de ciberseguridade para apoiar a implementação do sistema de TI, porque é muito importante ter uma lei verdadeira. Essa é a minha primeira pergunta para a África do Sul. Muiponi, muito obrigada pela pergunta. A lei ou o enquadramento de governança para a interoperabilidade e toda a ciberseguridade que está conectada não tinha sido estabelecido. Mesmo hoje em dia, esse aumento do- de compartilhar dados é uma realidade. É por isso que esse programa foi escolhido no nível presidencial. Então, é desde o escritório da presidência, porque para ter a lei, o marco, para facilitar essa interoperabilidade. É por isso que é colocado num nível tão alto, para poder estabelecê-lo. É por isso que eu perguntava qual foi a lei para iniciá-lo, porque é muito importante esse nível de governança. Segunda pergunta, a próxima pergunta conectada com a anterior. Das slides, sabemos que a troca de dados é feita por transferência de dados, não pelo desenvolvimento de API, que permite que o acesso em tempo real. Qual é o custo? O sistema é atualizado para compatibilidade e agora desenhado para incorporar APIs ou, ou a capacidade de recursos humanos de TI
é suficientemente eficiente para conseguir o resultado esperado? Ou há suficiente número de pessoal de TI que seja capaz de estabelecer essas conexões? Muito bem. Verdade. Se você olhar para o análises que temos feito, os resultados são para responder essa pergunta de por quê. Por que não compartilhamos os dados por meio de APIs? Porque desde SASA, como princípio de desenho, desenhamos para APIs. Utilizamos APIs para esse princípio para desenvolver desde SASA, mas ao chegar para agências externas, ao falar isso é o que precisamos usar, esse é o desafio que achamos. Não estamos prontos, não temos as capabilities para APIs, não somos capazes de assistir como a troca de dados. Oferecemos os arquivos que temos, mas esse é o problema do fit for purpose. Eu vou oferecer um exemplo de SARS, que recolhe os dados para o seu próprio uso. Nesse momento específico, no contexto SARS, precisavam avaliá-lo para o resultado da avaliação de TEC. Houve um período no qual você era capaz de avaliar a informação. Desde o lado de SASA, precisamos que as informações sejam frescas, mas não podemos ter dados de 2, 3 meses para trás, é o único que temos. Mas eu preciso que cada um desses dados seja atualizado em colaboração com outros dados para avaliar o resultado. É por isso que governança e a gestão centralizada dos dados é a palavra-chave. E é muito importante na África do Sul, porque, primeiramente, precisamos estabelecer as capabilities e, e a capacidade de todas as instituições para que sejam capazes de compartilhar os dados dentro do enquadramento técnico, para marcar a governança. Para você, que você é uma pessoa técnica, que você sabe o que isso significa, é mais frustrante não ter APIs e ver os dados em tempo real. Esse é um dos nossos desafios maiores. Eu posso ver isso. O desenho parece muito bom, mas você ainda tem que desenvolver mais módulos enquanto eu vejo. Um módulo de casos, de serviços locais, há alguns módulos vermelhos que ainda têm que ser desenvolvidos, não é? Temos um período de tempo que você tem um período de tempo que você tem marcado para esses módulos? Os módulos vermelhos estão como marquei na apresentação. Alguns funcionam ainda dentro da assistência social, baseado nos indivíduos, mas algumas das capabilities têm que ser lançadas desde um ponto de vista de políticas. As políticas têm que ser mudadas para puxar assistência social desde um cadastro social, desde o lar, ponto de vista do lar, para refocar a atenção na avaliação individual. Então, há uma necessidade de políticas, mas é desnecessário falar que há algumas dessas avaliações que já temos feitas para o aumento nas áreas verdes e vermelhas que temos visto. Na preparação, temos feito os papéis para prepará-lo desde o ciclo técnico de SASA. Falamos, nos permitam trabalhar por meio disso com o Banco Mundial para ter a certeza de que estamos preparados para nos adaptar aos sistemas. Então, você está já preparada para quando a política seja lançada? É bom estar prontos para isso, para não perder o tempo no meio, desde que a política seja estabelecida. Desde o programa presidencial, SASA tem sido escolhido como um dos programas piloto para executar isso. É por isso que é importante avaliá-lo. Onde é que estamos
onde é que estamos perdendo para poder apontar as informações para as presidências, porque já estamos prontos para receber o apoio desde isso, temos muito apoio. Que bom. Muito obrigada. Vamos ver eu acho que as perguntas sobre os desafios que vemos na Turquia de um mês, um ano de atividade, mas também que tem feito a avaliação dos desafios também que a Turquia está vendo na integração. Agora eu vou convidar a Josefina a fazer parte do diálogo para os próximos 10 minutos. Muito obrigada, Anitta. Eu também gostaria de parabenizar ao Erzan e Muipone pelas ótimas apresentações e parabenizar também o escritório da senhora pelo trabalho que tem feito nessa área. A minha pergunta é para os dois. Eu sei que estão em diferentes momentos do processo da integração dos sistemas de dados e também da facilitação da comunicação, da assistência para o lado do trabalho e têm trabalhado mais com profissionais e com implementadores. Eu gostaria de perguntar se podem nos dar um pouquinho mais de detalhe sobre o processo de referências que acontece desde assistência social para a implementação de serviços. E se há um que vai para que aponta em outra direção. Eu entendo que há muita informação nas bases de dados de integração, nos sistemas. Quanto dessas informações é usado pela implementação de serviços? Por exemplo, quando desenham e recebem essas referências, os serviços implementados têm diferentes funções que estão relacionadas com a transição de um trabalho para outro, que pode que não seja marcado. A parte dessas informações que os clientes também da implementação, Muito obrigada, Josefina. Obrigada pela pergunta. Como eu falei no começo, quando o trabalhador social visita a casa, há um formulário com perguntas. Nesse formulário, os trabalhadores sociais fazem perguntas relacionadas com o emprego, por exemplo, se tivesse a possibilidade de trabalhar ou procurar um emprego, poderia fazê-lo? Há algumas perguntas ali. Nessa casa, nesse lar, então, identificamos os beneficiários potenciais para o mercado de trabalho. Depois encaminhamos esses potenciais beneficiários para a agência de emprego. Então, coletamos todas as informações em um programa de referência que é implementado em todas as regiões da Turquia. Quando observarmos o impacto dos programas de referência,
mencionei alguns exemplos de emprego e registro na minha apresentação. Temos empregado aproximadamente 2 milhões de pessoas no programa da ISCO em quase 15 anos. Isso foi o que atingimos nesses 15 anos. Temos feito treinamentos, capacitações para 500.000 beneficiários, temos treinado essa quantidade de beneficiários nos últimos 15 anos, mas esse número é muito pequeno se pensarmos no objetivo. Temos registrado apenas 10% dos beneficiários potenciais e 13 ou 14% deles têm obtido emprego. Um a cada 100 beneficiários tem obtido emprego. Apenas uma pessoa a cada 100, se olharmos o sistema todo. Portanto, esse número, eh, tem que ser aprimorado. Não sei se há outras perguntas, Josefina. Desculpas, Luiz, eu vou fazer mais outra pergunta para garantir que eu compreenda. A referência é dada para o beneficiário quando vá para o centro de assistência social e vê as informações coletadas, ou é enviada para alguém na ISCOR que vai entrar em contato com o beneficiário para incentivar essa pessoa a se cadastrar? Eu percebi esses números baixos e tentava compreender onde é que esse gargalho acontece, qual é essa barreira para ajudar os beneficiários. Após a visita à casa, após fazer o upload dessas informações ao sistema, é enviada diretamente para a ISCUR. Os colegas da ISCUR identificam quantas pessoas nessas províncias são beneficiários potenciais. Eles entram em contato com os beneficiários potenciais. Depois, enviam as informações para nós, o sistema de assistência social. É assim que funciona. De maneira automática, enviamos todos os dados coletados sobre esses beneficiários potenciais para a agência de emprego. Quando a Iscor analisa isso no seu sistema, ligam essas pessoas para que possam assistir ao centro de emprego, receber informações sobre o programa de treinamento, assessoria. Todo o sistema funciona automaticamente. A maioria das atividades, dos programas funcionam de maneira automática. Então, Luísa, mais uma pergunta. Talvez eu não prestei atenção e você já falou sobre isso, mas na sua apresentação você mencionou que após o beneficiário ter emprego, o trabalhador social proporciona assistência durante um ano e o beneficiário tem o pagamento.
Eu gostaria de adicionar mais uma coisa para a pergunta da Luísa, para que você possa responder de maneira mais abrangente. Eu compreendo o porquê, porque eu estou trabalhando com o governo do Brasil e tem uma regra similar que tem sido mudada recentemente, que reduz esse tempo de 24 para 12 meses. Então, eu quero conhecer sobre a experiência da Turquia. Que tipo de análise vocês fazem para saber se 12 meses é suficiente? Que tipo de análise é feita para saber se isso funciona bem? Se faz com que as pessoas tornem o programa após 12 meses, se você pode proporcionar informação a respeito, quais são as informações financeiras que você só tem para saber como estabelecer esse período. Muito obrigado. Então, por exemplo, um homem, uma mulher tem um trabalho, um dos nossos beneficiários tem emprego. Ainda faz parte do sistema de assistência social, porque quando é interrompida a assistência social nesse lar, essa pessoa talvez perda o emprego ou deixe seu emprego, ou talvez não queira trabalhar nesse emprego em particular. Portanto, temos que criar um sistema de sustentabilidade, mantendo ambos os programas para proporcionar segurança à família. 12 meses é muito mais razoável, mas se há mudanças, e bem, isso é checado o tempo todo nos nossos sistemas, uma ou 2 vezes por ano, visitamos as famílias e também checamos os dados administrativos de maneira mensal. Vocês têm o API, sim. Portanto, necessitamos mantê-los no sistema pelo menos durante um ano. Se ainda estão no mercado de trabalho, se tem segurança salarial, renda, então sai do nosso programa de assistência social. Obrigada. Obrigado, Luísa. Obrigada, Josefina. Não sei se você tem mais outra pergunta. Pelo contrário, eu quero dar alguns minutos para o público. Acho que foi muito interessante ouvir o que a Epone tem explicado para nós. Estão muito diferente no seu processo de desenvolvimento do sistema de informação integrado à interoperabilidade, mas seria interessante escutar um pouco para compreender como bem a integração da assistência social e emprego no futuro. Muito obrigada. Na África do Sul, temos um mecanismo integrado de referência, de recomendações. Não é como na Turquia, compartilhamos dados com organizações, alvo, quando é necessário. Por exemplo, há alguns programas que pedem são informações financeiras para abordar os clientes qualificados.
Então, enviamos dados quando são requeridos. Não há uma forma de compartilhar os dados que seja, de maneira abrangente, um a um para projetos específicos em organizações específicas, como mostrei para vocês na imagem co- que tinha todas as instituições com as quais compartilhamos informações, com as quais trabalhamos no desenvolvimento de capacidades. Então, essa troca feita um a um, não temos um sistema que seja, integrado. Muito obrigada às palestrantes e também às moderadoras pelas perguntas. Agora vamos compartilhar algumas perguntas do público. Pedimos para vocês responderem brevemente. Se há alguma pergunta que requer uma resposta que seja mais complexa, podem escrevê-la. A primeira pergunta é: há desafios legais, no tocante à troca de dados entre a SASA e outros atores? De fato, há um caso relacionado com a troca de dados com os bancos para avaliação de recursos. Tem a ver com os comitês de supervisão para troca de dados. É um caso que está sendo julgado, que tem a ver com aspectos legais de SASA, que envolve o uso da informação bancária. Há pessoas, então, que questionam a legalidade do processo, tem a ver com o fato de que não é justo que os dados sejam utilizados. Mas SASA é baseado nas políticas, esse caso que é julgado tem a ver com o sistema de administração. Ercan, essa pergunta é para você. Como é feita a avaliação de recursos e quais são as lógicas por trás do sistema? Desculpa, se eu estava no mudo. Na minha apresentação, eu mencionei que quando os requerentes solicitam o benefício, utilizamos o com salários regulares, assistência regular, pessoas com deficiência ou pessoas idosas. Fazemos essa avaliação de recursos uma ou duas vezes por ano para cada casa, para esses beneficiários regulares. Obrigada. A próxima pergunta é: há regras para fazer recomendações para empregos? Podem apenas solicitar empregos que estejam relacionados com seu perfil? Na Iscur, na agência de emprego, se oferecem até 3 empregos no ano. Se aceitam um desses empregos, não tem problema, mas se não aceitarem nenhuma dessas ofertas de emprego, temos que reavaliar a sua situação socioeconômica e a elegibilidade. Se não aceitarem nenhuma dessas ofertas,
em geral, essa pessoa já não pode ser, vai fazer parte do sistema de assistência social. Tentamos gerar algum tipo de punição, de sanção. Muito obrigada. Acho que essa é a última pergunta antes de encerrar. O seu sistema permite coletar fotos das famílias, ah, ou talvez impressões digitais? Bem, nós coletamos dados biométricos. Utilizamos um sistema de reconhecimento facial e registramos traços faciais. É um vídeo que faz parte do nosso processo KIC, mas essas imagens são tornadas numa planilha para conservar o registro. Muito obrigada. Acho que é hora de encerrar a nossa sessão. Há perguntas muito interessantes do público, mas, bem, vocês podem respondê-las no chat e talvez em outro momento podemos voltar para essas perguntas. Eu gostaria de agradecer a vocês. Muito obrigada, as palestrantes, as moderadoras, o público, pela sessão. Vamos a falar sobre os próximos passos. Temos um evento sobre interoperabilidade em 24 de junho e vamos falar sobre a troca de informações e vocês podem se cadastrar em socialprotection.org. Convidamos vocês a continuar apoiando a iniciativa, participando dos webinários, contribuindo, por exemplo, como o que acontece nos seus países, podem entrar em contato conosco. No próximo slide, podem ver o link a nosso site, o e-mail e podem entrar em contato conosco através de LinkedIn, Gitbook ou GitHub. DCI é uma comunidade virtual, transparente e aberta e todas as pessoas são bem-vindas para contribuírem aos sistemas globais de informações. Muito obrigado. Muito obrigado, público e todos os participantes do webinar.